Ele vai falar aquilo que nós precisamos ouvir. Amém, Jesus. Então, em nome de Jesus, precisamos, ó Deus, da sua instrução. Espírito Santo, precisamos da sua resposta. Deus, nós precisamos saber o que é que o Senhor quer de nós nesse dia de hoje. O que precisamos fazer para te agradar. Porque não É, faz sentido viver se não for para te agradar. Não é, faz sentido viver, Jesus, se não for para seguir, para viver seguindo os seus princípios, para viver seguindo dentro da sua boa, perfeita e agradável vontade. Ah, Jesus. Às vezes eu me pego pensando, o que que é que o Senhor vê em nós, ó Pai? Nós somos mulheres tão pecadoras, erramos, às vezes no falar, na nossa atitude, mas o Senhor nos ama. O Senhor nos ama. E o amor do Senhor é incondicional sobre as nossas vidas. É um amor que não nos cobra nada. É um amor maravilhoso. Deus, o Senhor nos ama como filhos. O Senhor nos faz amadas. E nós queremos te amém, agradecer por tudo isso, meu Deus. Esse tamanho amor que nos constrange. É esse tamanho amor que nos dá força, é a sua alegria que nos dá força, é esse tamanho amor que nos faz perseverar em oração, em prol dos nossos casamentos, em prol dos nossos filhos, em prol é, dos Jesus. nossos ministérios. É esse amor que nos faz perseverar em prol de filha com pai. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por este momento de comunhão. Muito obrigado, Deus amado, por poder viver, ó Deus amado, esse momento hoje. Senhor Jesus, e não há dinheiro que pague, não há nada que pague. Então nós somos gratos ao Senhor. Que o Senhor, então, nessa manhã, Jesus, faça aquilo que o Senhor quiser, dentro da sua vontade, em nome de Jesus. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Pra onde eu posso ir se vida eterna encontro em ti? Não vou me distrair, a sua voz decido ouvir. Tudo mudou, perdeu o valor ao te contemplar. Perfeito amor me transformou. E eu vou cantar. Essa será minha grande
Carla. Bom dia, queridas. Bom dia. Que nós possamos ter um compromisso com o Senhor, né? Uma ambição de sermos melhores amigas do Senhor, de escutar do coração dele aquilo que ele tem para a gente. Hoje eu trouxe uma palavra para a gente, eu quero compartilhar com vocês antes uma história para a gente refletir. A Ana era uma mulher que tinha um filho e queria adotar outras pessoas, outros filhos. Não porque ela se sentia sozinha, mas por amor, porque ela queria mais filhos para se relacionar. E aí, então, Ana encontrou Clara. Clara era uma menina de 12 anos, que era empregada doméstica e não tinha amor de pai, de mãe, ela não tinha referência de família, ela literalmente vivia como uma empregada sem muitos cuidados ou muitos zelos, né, sem o direito de ir e vir. E aí a Clara foi adotada, a Ana adotou Clara, e a Clara tinha um irmão. E esse irmão amava muito Clara. Certa vez, na escola, foi necessário defender Clara, e esse irmão apanhou muito por ela. Clara foi crescendo, e ela queria gozar apenas, ela não se enxergava como moradora daquele lugar. Ela se enxergava sempre como estrangeira. E ela não queria, ela queria desfrutar apenas dos benefícios dali, do quarto que ela ganhou, das coisas novas que ela tinha. Ela se evitava de um relacionamento mais profundo com a família, por causa até das feridas que ela tinha. Então, ela se dava apenas com o lugar que ela tinha. E aí, quando era necessário defender o irmão para outras pessoas, Clara também se recusava e se omitia, se mantinha em silêncio. Clara foi crescendo e se envolvendo apenas com os novos amigos, vivendo uma vida, muitas vezes, de ativismo. Ela também ia à igreja aos domingos, mas era só isso. O relacionamento era sempre raso. Uma vez, Ana encontrou uma outra menina, numa situação muito parecida com Clara. E aí ela pediu para que Clara ajudasse. Você já esteve nesse lugar, vamos adotar essa outra filha. E aí Clara já estava na fase adulta, respondeu para Ana: agora não posso, eu tenho muitas coisas para fazer, eu já tenho culto aos domingos, eu trabalho muito, eu não tenho tempo para isso. Ana se entristeceu muito, mas respeitou Clara. Com o passar do tempo, essa menina, que eles tinham conhecido numa situação muito parecida com Clara, morreu de maus tratos. Ela veio a falecer. E quando elas ficaram sabendo disso, o coração de Ana se entristeceu muito. Muito mesmo. Mas já era tarde, não tinha nada que pudesse ser feito. E aí eu quero trazer para vocês essa reflexão. Quando a gente pensa sobre Clara, a gente consegue imaginar que, poxa, ela já era adotada, ela ganhou tudo, por que ela não fez nada? Né? Por que ela não se preocupou com a outra pessoa que precisava? Ou por que ela não defendia o irmão perante as outras pessoas? Por que ela nunca se posicionava? Era tão fácil, né? Ela tinha uma vida tão ruim, e de repente ela foi adotada e passou a ter uma vida tão boa. Por que ela não usufruía disso? Por que ela não se relacionava com a mãe dela? E aí eu quero falar para vocês que muitas vezes nós somos as claras. Muitas vezes somos nós, as pessoas que somos adotadas e nos recusamos a nos relacionar. Nesse caso, a Clara somos nós, o irmão é Jesus e a Ana é Deus, nosso Pai. Eu queria que a gente abrisse, por favor, em Gálatas 4, 1 a 7. Gálatas, ele fala o seguinte: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele o senhor de tudo.
mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filhos, também herdeiro por Deus. Antigamente, gente, no judaísmo, na cultura do judaísmo, o filho, ele tem uma posição muito parecida com o servo. A função do filho é ajudar a acumular riquezas, né, para aquela família. O filho, a palavra fala que o filho, durante muito tempo, um herdeiro é menor e nada se difere do escravo. Porque antes da gente ter a nossa herança verdadeiramente, a nossa função não é gozar da nossa herança. A nossa função é trabalhar para que o legado da família, ele se perpetue. Então, a gente não tem herança até a gente ter acesso a ela, né? No direito, a gente fala que a gente só tem herança, de fato, depois que a pessoa morre. E assim é na vida real. Então, às vezes, a gente quer gozar da situação de filho, mas a gente só quer os benefícios de ser filho. A gente quer a cama boa, a gente quer o quarto quentinho, a gente quer todas as riquezas que aquele pai pode proporcionar, mas em nada a gente quer contribuir para o legado da família. Em nada a gente quer trazer crescimento para o legado da família. E hoje eu vim trazer para vocês a necessidade da gente se reconhecer como filho, da gente reconhecer a nossa identidade. A minha identidade é filha do Deus vivo. Eu fui adotada quando eu aceitei Jesus, e Ele colocou em mim o Espírito. Mas essa adoção, além de me trazer todos os benefícios de uma herança, ela também me traz a necessidade de cuidar da família. Ela me traz a necessidade de cuidar do meu próximo, ela me traz a necessidade de cuidar das minhas irmãs e de preocupar com aqueles que também podem ser adotados. Então, na nossa vida, nós temos várias possibilidades de ganhar novos irmãos, e esse é o coração de Deus. E nós já estivemos nessa situação. Assim como Clara, na história que eu contei, nós já tivemos numa Acho que a internet da Carla caiu. Parece que travou, né? Deve ter caído a internet. É, Vou ver se ela volta aqui. tem que avisar ela. Será que para ela caiu também? Minha internet caiu. Vou tentar fazer terminar do celular. Bom, Tá certo. e Vamos lá. aí a nossa visão era esse cuidado, a minha visão é esse cuidado com os outros. E aí você pode falar assim, mas eu não sei fazer muita coisa, ou então eu trabalho muito, como Clara disse no início. Eu trabalho muito, eu não tenho muito o que contribuir. Eu quero trazer uma outra reflexão para vocês. Quando João estava andando, João Batista estava andando, ele andava com 2 discípulos. Um deles era André. E quando eles conheceram, quando Jesus passou por eles, os discípulos disseram, João falou assim, esse já vai o Cordeiro. E os discípulos automaticamente começaram a seguir a Jesus.
André ficou tão maravilhado com Jesus que imediatamente ele foi convidar o Pedro para fazer parte daquilo que era seu irmão. Então ele correu para chamar Pedro. André, ele agiu nos bastidores e ele trouxe para a gente um dos maiores apóstolos, que foi Pedro. Ele andava escutando João Batista, que também servia a Jesus. Então, João Batista também estava ali o tempo todo sendo atento e falando para eles. A informação de João Batista era tão importante que ele só precisou falar assim: já vai o cordeiro, para André sair correndo para seguir Jesus. Nós temos situações de servir de várias formas. Pode ser nos bastidores, pode ser apenas tendo um comportamento que inspire outras pessoas. A gente só tem que transparecer Cristo e preocupar com o outro o tempo todo. Entender que o nosso legado é fazer parte da família. Se a gente faz parte da família, a gente precisa cuidar dela. Isso passa sobre Amém. todos os mandamentos que a gente entende, que a gente tem. Então, esse é o nosso legado. A gente pode ter humildade em servir em qualquer área. A gente não precisa ter grande destaque. A gente só precisa entender que o nosso legado é cuidar da família, porque nós somos herdeiras, nós somos filhos de Deus vivo. Então, como os filhos do Pai, faz parte disso, de nos preocupar com as novas adoção, de cuidar de quem faz parte da família. Seja da maneira que você achar que o Senhor trocar, porque você já tem o Espírito Santo dentro de você. Quando nós aceitamos a Cristo, a palavra fala que o Espírito Santo está dentro de você, e Ele que vai te orientar, e é Ele que faz. Paulo fala que nós somos como os vasos de barro, para que a gente não se vanglorie. Nós somos vasos de barro, o que importa é o que está dentro de nós, e não a nossa beleza exterior, e não o que a gente pode transparecer, que a gente consegue fazer, mas o que a gente verdadeiramente consegue fazer é o que está dentro de nós. Então, isso é o que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha edificado a vida de vocês, assim como tem edificado a minha. Quando eu entendi a minha necessidade de compartilhar do reino, não apenas da minha parte da herança, mas como filha, das minhas obrigações como filha, as coisas se tornaram mais leves. Porque quando você chega na casa dos seus pais, você não procura uma ou outra função para fazer. Você faz o que precisa ser feito. A sua obediência é de fazer o que precisa ser feito. Você não tem que ficar preocupado com o que você vai fazer. Na casa da minha mãe, quando eu chego lá, o que tiver que fazer, eu preciso fazer. Se eu tiver que arrumar a cozinha, se eu tiver que lavar um banheiro, se eu tiver que refazer sala para visita, o que tiver que fazer, eu tenho que fazer. Eu sou filha. A minha obrigação é fazer o que tem que ser feito. Eu preciso fazer aquilo que é necessário, não aquilo que eu quero. Então, é sobre isso. A gente precisa fazer no reino o que precisa ser feito, o que é necessário. Não só apenas aquilo que a gente quer fazer. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Glória a Deus. E aí, meninas, alguém quer comentar? Ô, Carla, nossa, que palavra necessária. Eu estou aqui, não, a gente precisa ouvir isso, eu acho que todos os dias, né, a gente precisa ter essa consciência de entender o chamado do Senhor, né? Amém. Porque se a gente perde o foco do chamado, a gente se perde nos afazeres da vida. É sobre E a isso. vida acontece e pessoas deixam de ser alcançadas, né? Como é precioso, assim, acordar com essa palavra. Nossa, Deus continue te dando assim, obrigada. Amém. E muito é sobre isso mesmo. Assim, de manhã, muito bom. Já dá a direção, né? A gente entender sobre o chamado. Para que nós somos chamados, né? Para que a gente foi chamado? A gente voltar lá na nossa essência. Nós fomos chamados, nós somos criados para quê? Cristo nos chamou para ter um relacionamento. Então, quando nós somos adotadas, vai além de curtir uma herança. É muito fácil a gente falar assim, mas eu sou filha de Deus, se Ele é por nós, quem é contra nós? Essa é a parte boa, e não é mentira. O Pai vai te defender com unhas e dentes, assim como nós defendemos os nossos filhos, assim como a sua mãe te defende. Então, isso não é mentira, né? É sobre filiação mesmo, ou pelo menos como deveria ser no caso de alguns pais ausentes, né? Mas o nosso Pai, ele é muito presente.
Então, ele vai nos defender com unhas e dentes. Mas qual que é o nosso chamado? O nosso chamado é ter um relacionamento. Nosso chamado é foi para isso que ele nos chamou, para ter um relacionamento com ele. Quando eu entendo a minha necessidade de ter um relacionamento com ele, eu entendo a necessidade de ir, pregar o evangelho e fazer discípulos em todas as nações. É sobre isso. É pregar o evangelho aonde a gente estiver. E a gente pode pregar de várias formas. A Summer vai falar. Fala, Sammy. Ei, irmãs, paz, tudo bem? A paz. Ouvindo a Carla falar, na hora que travou, meu coração falou assim, não, peraí, termina essa palavra, não sai não. Termina esse negócio, porque foi muito profundo, né? Uma palavra tão curta, mas com uma profundidade tão grande. Mas uma coisa que eu queria mencionar aqui é que a gente vê movimento, às vezes, não sei se todas conseguem perceber isso, mas quem está envolvida no servir na igreja acaba que percebe um pouco o movimento que existe das pessoas começarem a, tipo, a não querer mais estar envolvida em servir em algum time ou em servir em algo. E a gente percebe um movimento muito grande nisso, porque às vezes as pessoas acham que a gente está numa igreja grande e que tem muita gente para fazer, mas não tem. São sempre as mesmas pessoas que fazem, são sempre as mesmas pessoas que estão envolvidas servindo. E uma observação que eu tenho feito nesses dias é o quanto as pessoas estão com uma consciência do tipo, eu sou filho, Só pela graça. posso simplesmente não ter que fazer nada, porque eu sou filho, e usa até justificativas que são bíblicas, que são de peso, para poder justificar o fato dela estar deixando de servir em alguma coisa. Mas eu acho que esquece isso que a Carla falou, daquela obrigação de chegar na casa e falar assim, eu vou fazer o que tiver que fazer na casa do meu pai e da minha mãe. Chegar na casa dos meus pais, né? Chegar na casa de quem cuidou de mim, quem me deu tudo, de quem um dia, quando morrer, vai me deixar uma herança maravilhosa, eu posso desfrutar disso aqui hoje, mas o que tem para fazer? Tem que varrer? Vou varrer. Tem que lavar a vasilha? Vou lavar a vasilha. Tem que ajudar no almoço? Vou ajudar no almoço, né? Numa rotina de uma casa. Se a gente fosse pensar assim, na chegada de uma casa de um dos nossos pais, depois que a gente já casou, já saiu da casa deles. Mas acho que essa consciência com relação à casa do Senhor, as pessoas estão vivendo nos últimos anos uma consciência muito estranha, chegou a uma conclusão muito estranha, que destoa muito do que realmente é ser filho sincero, né? E aí o que eu tenho falado com algumas pessoas ultimamente foi, gente, quando você diz não para servir, você sobrecarrega a minha casa. Exatamente. Porque você acha que você está se aliviando do fato de que, por você estar cansado. Gente, tem situações que, de fato, você precisa, tipo assim, deixa eu voltar para minha casa, porque a minha casa está precisando de mim. Né? Meu casamento está precisando de mim. Meu filho está precisando de mim. Ok, amém. Mas a gente esquece que Jesus falava, quem são os meus pais, quem é minha mãe e meus irmãos? São esses que estão comigo aqui. E isso dói muito ao coração do outro, porque às vezes a gente não quer abrir mão de uma coisa por outra, porque a gente acha que está errado. Então, assim, às vezes eu fico pensando, qual é o equilíbrio correto em pensar o quanto eu devo cuidar das minhas coisas e o quanto eu devo cuidar das coisas de Deus sem sacrificar, mas não existe, é uma renúncia, é um sacrifício, a gente entende que Deus está cuidando das outras coisas. Agora, se eu cuido muito bem das minhas atividades e não sou mãe o suficiente, não sou esposa o suficiente, aí tem alguma coisa errada. Agora, eu também simplesmente achar que eu posso
gozar, desfrutar de tudo isso aqui, porque tem gente lá fazendo, e eu sou filha, não preciso fazer mais nada, porque, sabe? Aí também não tá cuidando, não tá vivendo nenhum princípio dentro de casa, não tá vivendo nenhum princípio consigo mesma, não tá vivendo nenhum princípio de oração, não tá vivendo nenhum princípio do jejum, da consagração e da leitura da Bíblia. É impossível você começar a jejuar, e aqui a mulherada emenda um jejum no outro, né? Assim, é impossível a gente estar envolvida com o espiritual e automaticamente você não se vê desenvolvendo mais de uma função. É Como? verdade. Não sei como que a gente faz isso, mas a gente faz. E aí Verdade. isso me trouxe uma consciência sobre isso. Quantos de nós estamos deixando de ser servos simplesmente para ser filho? E usando, igual a Shirley colocou aqui na mensagem, usando o uso indevido, né? De alguns contextos para simplesmente justificar a decisão de que eu vou deixar vocês trabalhando aí, vocês se virem, porque não é para mim esse negócio, não. Ah, não é não? Vai na paz, né? Vai na bênção. Eu não Não sei se agrada, né? eu não sei se alguém aqui tem filho adolescente, mas eu tenho. Então, quando a Samia me fala isso, me lembra muito a adolescência, assim. Eu quero viver na sua casa como hóspede, sabe? Eu quero ser filha, mas eu quero ser hóspede. Então, eu não quero ter trabalho com nada. Mãe, eu já estudo muito. Eu já tenho aula de manhã e de tarde. Eu já tenho. Tá, mas o quarto é seu, você dorme nele, né? Você vai de manhã e de tarde, você volta para dormir no quarto que é seu, na cama que é sua, você precisa arrumar. Então, assim, em Hebreus fala que nós somos, e que muitas vezes a palavra não pode ser compartilhada muito, porque a gente ainda está no leitinho, né? A gente ainda está lá muito pequeno, a gente não se desenvolveu. Está na hora da gente ser adulta na fé, gente. Está na hora da gente crescer e nos tornarmos adultos na fé. E parar com essa visão de que somos eternamente adolescentes, eternamente crianças, eternamente pessoas que não têm responsabilidade com o reino. Sabe? Eternamente pessoas que não precisam fazer nada, porque Jesus vai fazer a boa obra e graças a Deus que é Ele que faz. Graças a Jesus, que é o Espírito Santo que convence, que é Ele que faz. Se dependesse de nós, misericórdia. Acho que ninguém convertia. Se dependesse da gente fazer o que realmente precisa, ninguém convertia. Então, é graças a Deus que é o Espírito Santo que faz. Mas a minha obrigação é contribuir com o reino, é aonde Ele quiser me usar, aonde Ele achar que é necessário. O adulto não faz aquilo que precisa, ao que quer, né? Faz o que é necessário, como a Shirley colocou aí. Tem Sheila, algo, é a Sheila. Sheila? Abre o microfone. Partindo do princípio do raciocínio que a Sam me falou, e pegando um pedaço da fala da Carla, quando ela fala de ser filho e ter seu benefício e responsabilidade, eu acredito que hoje em dia as pessoas elas se posicionam de fato como filho, como estamos falando. Quando eu tenho responsabilidade, o Sam, eu sirvo com o maior amor. Eu não preciso que ninguém fique. Eu falo isso por mim mesma. Quando eu entendo que, eu sou filho de Jesus, Jesus me amou, morreu na cruz por mim, Ele é por mim, Ele me guarda, me livra, me protege e tal, ok, benefícios. Esse é o benefício. E aí eu venho com a minha responsabilidade de honrar o meu pai. Que um princípio é isso, não é? Honra seus pais para que seus dias se prolonguem nessa terra. Então eu também tenho que honrar o meu pai. E assim, nunca, nada que fizermos vai pagar o que Jesus fez por nós na cruz. Nada, nada vai pagar. Nada. Nada. Então, como que eu posso, como que eu vou dizer a palavra? Devolver, digamos. É servindo, é amando, é honrando como filho. Então, quando eu me disponho a estar na obra do Senhor, eu estou somando em alguma coisa para o reino. Eu estou falando com Jesus assim, Jesus, o Senhor de fato me amou com amor incondicional, eu não tenho como pagar. Mas eu vou seguir seu exemplo, que é servir. Que o melhor e maior mestre que nós temos nessa vida é Jesus, gente. Ele nos ensina a servir. Então ele está falando assim, olha, eu sou seu pai e eu sirvo. E eu quero que você, como minha filha, sirva também. Então é por isso que, por exemplo, eu costumo brincar com o pessoal que quando tem impacto lá na igreja, tem os fominhos dos impactos, né, gente? Tem aqueles que até brigam, aí a Sam e todo mundo, a pastora Mara, tem os fominhos, já tem aquelas caras lá. E assim, a gente vai, eu não sei se todo mundo já passou aqui por impacto, não dá nem para falar muita coisa, mas a gente é fominha. E assim,
existe um desgaste físico? Existe. E a gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado com o quê? Com servir, em nos doar naquele dia, porque nós sabemos que nós estamos somando com o reino. Então, a gente não pode ficar preocupando com o benefício de ser filho. Eu tenho um benefício, mas eu tenho a minha responsabilidade de filho, que é tudo isso aí que todo mundo está falando. Se todos nós hoje entendemos a nossa responsabilidade, de entendermos assim, Jesus, hoje eu acordei, qual que é o propósito? Para que eu existo? Eu sou mais um perdido no meio da multidão? Ou eu sou mais uma mulher, vou generalizar que nós somos com mulheres, ou eu sou mais uma mulher que o Senhor de fato escolheu para fazer algo para o reino, para somar, Amém. que é a nossa responsabilidade de filho. Então é isso. E quando a gente não cumpre essa responsabilidade, gente, para a gente terminar por causa do horário, quando a gente não cumpre a nossa responsabilidade, a gente sobrecarrega outra parte do corpo. Quando a gente pensa no nosso corpo como um corpo mesmo, se o rim para de funcionar, o outro tem que trabalhar dobrado. Então, se eu estou servindo todo domingo, é porque alguém não está fazendo o que ele precisa ser feito. Se eu tenho que estar lá todo domingo para servir no Kids, é porque alguém não está lá para servir. É porque alguém não está fazendo, alguém não está se comprometendo, alguém está vivendo só as margens. Entende? Está vivendo só, querendo viver só eternamente como um adolescente, como uma criança na fé. Vou dar um testemunho bem rapidinho. A gente estava no Kids outro dia e o Kids a gente está passando, a gente tem mais criança do que lugar. Então, atualmente, se chegar atrasado, não entra mesmo, não tem como colocar. Tem dia que eu tenho 30 crianças numa sala, gente, que cabe 20. Porque a gente tem 30 crianças. E aí uma mãe veio e falou assim, poxa, mas não tem como colocar ela para dentro? Eu falei, então, não tenho. Aí ela, mas não tem como colocar ela em outra idade? Eu falei, não tenho. Aí ela pegou e falou assim, então vocês precisam abrir mais sala. Eu falei, precisa, eu estou precisando de professor. Né? Estou precisando de professor no Kids para servir, porque eu não tenho professor. Aí a mãe sorriu, virou as costas e saiu. Então, assim, é sobre isso. Quando eu estou sobrecarregada, é porque alguém no corpo não está fazendo a parte dele. né? Que a gente está vivendo só as margens. Nossa, gente, forte, hein? Eu digo assim, eu tenho muitos anos eu andava com minha identidade assim, eu não tinha a identidade de filho, né? De filha de Deus. E quando eu comecei a ter a minha identidade restaurada como filha, né? Quando a gente tem a identidade restaurada como filho, a gente não anda mais como multidão, né? E a multidão, ela só quer, né? Só quer. A multidão está ali porque quer receber dele, né? Mas está como filho, que quer servir, né? Que quer tá pronto e servir com alegria, né? Como foi colocado aqui, não com pesar, né? Nem não com, mas servir com alegria, né? Glória a Deus. Que a gente vê tanta gente servindo hoje que, oh, não, peraí, como é isso, né? Mas que você possa servir com alegria, que as pessoas vejam a alegria mesmo na sua vida ali, em estar ali servindo ao Senhor, né? Amém. Glória a Deus, Carla. Glória a Deus pela sua vida, pela Amém. sua casa. Muita gente é voluntário e não serve, é isso aí. O voluntário, ele sai a hora que quer, né? Ele para a hora que quer. Isso, é desse jeito. Glória Amém. a Deus, meninas, amém. É uma mensagem para a gente ficar ruminando hoje o dia todo aqui, né? Glória a Deus, a semana. Glória a Deus, viu, Carla? Deus Amém. continue te abençoando em todas as áreas da sua vida. Amém. Amém. Ele renove suas forças nesse dia, que ele te capacite cada dia mais e mais. Amém? Amém. Amém, meninas? Deus abençoe. Nós vamos encerrar por conta do horário. Eu vou ter reunião de GD agora. Marquei com os líderes nossos aqui um café da manhã e já comecei a organizar algumas coisas ontem e vamos terminar agora ali. E daqui a pouco Amém. o pessoal chega aqui para o nosso GD hoje. Tá bom? Deus abençoe vocês. Aline, hora aí para encerrar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por esse momento. Como é bom acordar com a palavra do Senhor sendo o nosso alimento, Pai. Obrigada, Jesus,
Obrigada porque o Senhor nos deu a vida nesse dia. Obrigada porque podemos fazer a vontade do nosso Pai, que não está somente no céu, mas está em nós, habitando em nós, através do teu Santo Espírito, como diz a tua palavra. Obrigada, Senhor, porque a gente tem a oportunidade de viver mais um dia no centro da tua vontade. Nos dê sabedoria de estar nesse lugar, que essa alegria de fazer a vontade do Pai cresça cada dia mais em nosso coração, para que seja cada dia mais natural, porque o fardo do Senhor realmente é leve. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu mover. Obrigada, Senhor, pela vida da Carla, que o Senhor abençoe a vida dela, continue usando a tua filha poderosamente, abençoe cada mulher que está aqui nessa live, cada família, abençoe a reunião do GD da pastora Márcia hoje, que o Senhor nos guarde, Senhor, e nos dê a tua direção nesse dia. Que a presença do Senhor seja tudo em nossas vidas, hoje, todos os outros dias que o Senhor nos der para viver e na eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Gente, Nós também temos lembrou da foto, a viu, gente? foto, eu lembrei, minha filha. Eu Pois estava é. orando e veio a foto na mente. Eu digo, eita, Jesus, a foto. Então, todo mundo olhando Agora, pra a dia que puder câmera. abrir a câmera aí, fica melhor, Eu né? tô sem Quem câmera puder, nesse tá? computador, viu, gente? Por isso que eu tô sem câmera aqui. Não Ah, liguei no tá bom. celular. Todo mundo, seu melhor sorriso. 1, 2, 3. Prontinho. Foi? Foi. Amém, meninas. Beijo. Beijo. Até próxima semana. Em nome de Jesus. Amém. Aproveitem aí o feriado, né? Quem quiser vai dormir, quem quiser vai passear, quem quiser vai Trabalhar. trabalhar, né? É isso aí, tem gente que vai trabalhar hoje. Amém, querida. Com Deus. Tchau, Deus gente. abençoe. Amém, tchau. Deus abençoe. Tchau, Tânia.